João Acácio Pereira da Costa ficou conhecido como Bandido da Luz Vermelha. Ele foi um criminoso brasileiro que chocou o Brasil pelos seus crimes e pela crueldade que cometia. Se você não conhece esse caso, fique aí porque vai se surpreender. Mas antes, já deixa o like que vai me ajudar muito, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também o Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. João Acácio Pereira da Costa nasceu em 24 de junho de 1942 em Joinville, Santa Catarina. Quando tinha apenas 4 anos de idade, ele com seu irmão mais velho, chamado Joaquim Tavares Pereira, foram morar com um tio após a morte precoce de seus pais. Mas, de acordo com João, sua infância foi repleta de maus tratos cometidos pelo tio, então tanto ele quanto o irmão foram submetidos a trabalhos forçados em troca de comida, tinha também tortura física e psicológica. Após fugir da casa do tio, ele passou a viver nas ruas de Joinville, onde praticava pequenos furtos em lojas de alimentos e de roupas. Mais tarde, já conhecido na cidade, em vez de prisão, ele recebeu conselhos de policiais e ele tentou se reabilitar trabalhando em 2 tinturarias. Só que na primeira, um beijo na filha do patrão, flagrado pelo próprio pai dela, o deixou sem emprego, e na segunda, ele foi demitido após ser visto usando o terno de um cliente no cinema local. Com a polícia de Joinville menos tolerante na cola do João, ele se mudou para Curitiba e de lá no início dos anos 60 ficou na Baixada Santista em São Paulo. Então lá ele dizia que era filho de um fazendeiro, que era um bom moço e que levava a vida muito pacata. Só que era mentira, ao contrário desse bom moço, ele praticava seus crimes em São Paulo e voltava com a maior cara de pau para Santos. Ele começou a planejar seus roubos às residências de luxo, viajando então para a capital, e também ele praticou roubos e desmanches de carros no Rio de Janeiro. Ele ia para o Rio de Janeiro de ônibus e voltava de carro, chegou a roubar 50 veículos, ele enganava a polícia se passando por 4 assaltantes diferentes. O bandido incendiário que tocou fogo nos corredores das casas para provocar pânico e acordar os moradores, o bandido mascarado que roubava joias, o bandido macaco por usar um macaco de carro para abrir as janelas e o bandido da luz vermelha, apelido que ganhou por usar uma lanterna de aro avermelhado que comprou em uma antiga loja de departamentos da Mapping. E os primeiros ataques do bandido da luz vermelha eram caracterizados pela ausência de violência física. Ele entrava nas casas de famílias ricas, rendia as vítimas e roubava principalmente as joias. Pequenos gestos esquisitos, como deixar bilhetes recomendando que as vítimas estivessem vestidas na próxima vez em que ele as assaltasse, sugeriu então uma personalidade muito excêntrica, sem medo de ser pego. Isso bastou para deixar a população paulistana em pânico. Na época, São Paulo tinha no máximo 4 milhões de habitantes e o índice de latrocínio era de 40 por ano. Das páginas policiais, o bandido da luz vermelha saltou para as manchetes dos jornais. Ele chegou a praticar assaltos 4 dias por semana, sempre das 2 até as 4 horas da manhã. Foram mais de 5 anos de perturbação pública, com dezenas de assaltos, estupros e homicídios atribuídos a ele pela polícia. Sua preferência era por mansões e tinha um estilo próprio de cometer os crimes, como sempre nas últimas horas da madrugada e cortando a energia da casa. Ele usava um lenço para cobrir o rosto e sua principal marca. Ele carregava uma lanterna com uma lente vermelha e ele costumava usar essa lanterna com fachos de luz vermelho para intimidar as suas vítimas. Então nesse período, gente, o João fez o crime a sua profissão, se tornando um dos bandidos mais perigosos e mais temidos de São Paulo. Então devido assim à forma fria que ele agia mesmo com suas vítimas. Tudo isso chamou a atenção da imprensa, que o apelidou de Bandido da Luz Vermelha, em referência ao criminoso Cary Chessman, que tinha o mesmo apelido e foi um ladrão, raptor e violador que foi condenado à morte por uma série de crimes em janeiro de 1948 na Grande Los Angeles. O bandido da luz vermelha era muito vaidoso, se vestia de forma a chamar atenção, sempre com cores vivas, chapéus extravagantes e lenços cobrindo o rosto. Gostava de usar perucas também.
costumava se passar por músico carregando uma guitarra que tinha roubado. E ele gastava todo o seu dinheiro que conseguia nos assaltos com mulheres e boates, e a polícia demorou 6 anos para identificá-lo. Eles conseguiram isso porque ele deixou suas impressões digitais em uma janela na mansão. João Acácio foi preso em 8 de agosto de 1967 na cidade de Curitiba, após a polícia descobrir que ele vivia sob a identidade falsa de Roberto da Silva. No interrogatório, ele confessou 4 crimes. A primeira teria ocorrido em 3 de outubro de 1966, quando o estudante Walter Bedran, de 19 anos de idade, ao tentar surpreender o bandido que acabou de invadir o quintal da sua residência no Sumaré, foi alvejado com um tiro na cabeça. 10 dias depois desse ocorrido, a próxima vítima foi o operário José Enéas da Costa, de 23 anos, que foi morto durante uma briga com o bandido da Luz Vermelha em um bar no bairro de Bela Vista. Já no dia 7 de junho de 1967, o industrial Jim Von Christian, ao reagir a uma tentativa de roubo, ele foi assassinado numa troca de tiros. No dia 6 de julho de 1967, o João Acácio ainda matou o vigia chamado José Fortunato, que ele tentou impedir a entrada do bandido da Luz Vermelha em uma mansão onde ele trabalhava. Por conta disso tudo, gente, ele foi condenado por 4 assassinatos, 7 tentativas de homicídio e 77 assaltos, com uma pena de 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão. Logo nos primeiros meses de detenção, o João Acácio escreveu de dentro da cela uma carta em que denunciou frequentes ameaças de morte. E como a legislação brasileira não permite que alguém fique preso por mais de 30 anos, o Luz Vermelha foi solto em 26 de agosto de 1997, após o embate liminar entre o prisioneiro e o Ministério Público. Após uma passagem rápida pela casa do irmão em Curitiba, o que causou grandes desavenças, partiu para Joinville e procurou pelo tio, o mesmo que ele acusou de maus tratos lá no início que falei para vocês. Só que novos conflitos o colocaram na rua novamente e o colocaram em rota de colisão com a fatalidade. Naquela semana, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina, o diretor do Hospital Regional de Joinville tinha assinado o atestado de insanidade do João, que seria conduzido para um hospital em Florianópolis em poucos dias. Na época, ele estava morando de favor na casa de um pescador de Joinville quando foi confrontado por assédios cometidos contra a mãe e também contra a esposa do anfitrião da casa. Em 7 de janeiro de 1998, menos de 5 meses depois de ganhar as ruas, o João foi morto aos 55 anos de idade pelo pescador Nelson Pissinger com um tiro na cabeça. Em novembro de 2004, o Nelson foi absolvido pela Justiça de Joinville, confirmando que o ato foi realmente em legítima defesa. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer esse caso brasileiro para vocês, que é super interessante, sobre o bandido da Luz Vermelha. Então deixa aqui nos comentários. Vocês já conheciam esse caso? O que vocês acharam? Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!